Olha só, Rafael, é um assunto que você acompanha, principalmente pelo fato de você ser mãe de dois meninos. Isso, infelizmente, é muito presente hoje em dia na sociedade, nas escolas, né, Cadu? Anos? 12 e 8 anos. Uma idade fundamental para esse tema. O bullying é uma prática cruel presente na vida de praticamente todas as pessoas. Pois é, Cadu, uma boa notícia é que uma lei aprovada em 2015 obriga escolas a combaterem a intimidação sistemática. Isabela lida com brincadeiras de mau gosto desde criança e até hoje sofre com os efeitos. Todo dia me zoando, falando coisas de mim. E depois maior mesmo, eu era muito magrinha quando era mais nova, e aí faziam muitas piadinhas comigo, falando, Olivia palito, magricela, e isso causa insegurança dentro da pessoa e o bullying causa muito estrago. O que Isabela e muitos estudantes ainda vivem tem nome. Bullying. A gente nem precisa falar inglês para saber o que esta palavra significa. Nós falamos muito dela nos últimos anos e sobre como combater este tipo de violência que deixa muita criança e adolescente com medo. Uma pesquisa da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, feita com 100 mil crianças e jovens de 18 países, mostrou que, em média, metade deles sofreu algum tipo de bullying. As agressões foram por razões como aparência física, gênero, orientação sexual e etnia. No Brasil, esse percentual é de 43%, semelhante a outros países da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. A Lei 13.185 de 2015 obriga escolas a combaterem a intimidação sistemática. O bullying é definido como a prática de atos de violência física ou psicológica cometida repetidamente para intimidar ou agredir a vítima. A jurisprudência dominante já diz que é responsabilidade da escola cuidar da integridade física e moral dos seus alunos. Então, enquanto os alunos estão ali dentro, o problema é da escola para resolver, para afastar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de intimidação que pode vir num crescendo até causar danos muito grandes aos alunos. A legislação prevê ainda que escolas promovam ações de prevenção dentro de sala de aula. É o que faz este colégio de ensino médio no Distrito Federal. O programa tem sido tão efetivo que mesmo com 1.800 alunos, em 2018, nenhuma ocorrência de bullying foi registrada. Basicamente é um trabalho preventivo. Você trabalha com os alunos desde a chegada à escola, tem o acolhimento, essa equipe já divide as turmas para fazer os atendimentos e todo encaminhamento disciplinar, seja ele qual for, ele é primeiro feito uma triagem pela orientação educacional. Então, quando o problema é detectado, ele já é atacado na raiz. Então, ele não prospera, né? Não tem. As paredes mostram isso. Diversidade e respeito são mensagens comuns na escola. Os resultados são animadores. Os alunos são bastante unidos, a gente se respeita, também tem palestras de debate sobre, também tem os DAs, então é uma escola bastante inclusiva. Apesar de trabalhar a autoestima das vítimas, esta psicóloga lembra, é preciso tratar também o agressor. Então a gente precisa olhar para o agressor, né, como alguém que também precisa de ser compreendido, de alguém que está, o motivo dessa agressão. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio da TV Justiça o advogado civil Fabrício Martins. Doutor Fabrício, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigado boa tarde. Bom, são várias as formas de bullying e às vezes pode ser até difícil, complicado identificar o que de fato é bullying. Quais são as principais características? Olha, o bullying é uma prática reiterada do valentão, que tem a intenção de, para se divertir, humilhar o outro, com apelidos, com xingamentos, com a prática na internet, que é o chamado cyberbullying. Então, diversos comportamentos são adotados por esta pessoa que pretende se divertir
vamos dizer, à custa do que ele julga ser defeito ou diferença do outro. Então, essa prática reiterada é que vai caracterizar, de fato, o bullying. Doutor, assim como em outras práticas que tem adquirido, que antigamente havia uma certa tolerância com elas e que, no fim das contas, muitas vezes caracterizam um assédio, muitas vezes sexual, situações de violência mesmo, há pessoas que dizem, muitas vezes, que não, mas hoje em dia tudo é bullying. Não é bem assim, não é, doutor? Existe uma diferença clara, uma tipificação praticamente, ainda que não haja uma previsão penal, entre o que é uma brincadeira e quando algo passa a ser exatamente tratado, deve ser tratado como bullying. Ninguém é proibido de brincar com seu colega, com seu companheiro, de ter aquela amizade, de ter o divertimento, desde que haja um posicionamento recíproco. A partir do momento em que ele passa a ser humilhante, passa a caracterizar, vamos dizer, um constrangimento para aquele que está suportando a tida brincadeira, passa a ser uma agressão, pode dizer, sexual, moral, física, e que no ambiente escolar tende-se a ser chamado de bullying, que é o que é previsto na legislação que foi comentada agora há pouco. E quem são as pessoas que praticam o bullying? Qual é o ambiente onde o bullying é praticado? Parece ser óbvio, nós vimos na reportagem nas escolas, mas também em outros ambientes e por outras pessoas que não somente alunos. Hoje, diante da tecnologia e diante da circunstância em que vivemos, né, numa sociedade globalizada, nós vemos que nós temos o bullying praticado no ambiente escolar, dentro da sala de aula, quanto pode ser fora da sala de aula, mas no ambiente escolar, assim como na internet, quando os próprios agentes que causam o bullying, né, do meio social escolar praticam os atos do bullying. Agora, em relação aos agentes, nós podemos ver que tanto um aluno pode praticar o bullying contra o outro, quanto o aluno pode praticar contra o professor e o professor contra o aluno. Só que a gente está colocando somente aluno, professor, aluno, mas eu tenho que pensar que existe o coordenador da instituição, existe o diretor da instituição, existe o porteiro, existe todos os agentes envolvidos no ambiente educacional. O que deve ser observado é que o agente causador é aquele que está envolvido no ambiente educacional que serve para educar, para evoluir, vamos dizer, o cognitivo do ser, a educação do ser, e não trazer-lhe prejuízos morais de forma que ele se torna um sujeito não muito feliz com a sociedade. A omissão, ela pode ser caracterizada? Olha, a omissão ela pode ser caracterizada no seguinte sentido. Se eu estou percebendo a prática de bullying e eu não reajo, eu, professor, porque eu sou advogado, mas também sou professor. Se eu, professor, estou em sala de aula e percebo que é uma prática de bullying entre os iguais e eu não atuo, eu sou conivente. Eu faço parte desse meio que pratica o bullying. Então, é dever do professor também, ao identificar, tomar uma providência para que o bullying, então, não seja praticado. E quais são as penalidades para quem comete? Nós vamos lá. O que acontece? Nós podemos ir para o direito civil, né? O próprio direitos humanos, né? Vamos dizer, a dignidade da pessoa humana. Se você coloca uma pessoa numa situação constrangedora e desfavorável, é óbvio que cabe uma indenização por danos morais, não é verdade? E reparadora, porque se a pessoa de repente precisa procurar, que é o dano material, né? Você vai precisar procurar um psicólogo, ele precisa um psiquiatra para poder se tratar, porque o resultado do bullying ele é catastrófico. Aquela criança pode virar um adulto completamente adverso daquilo que se planejou que ele fosse, inclusive ele mesmo. Ou no caso das crianças, que é menores de idade, que são os agentes, quem responde? Os pais? Como fica? Sim, ainda falando em resposta, nós vamos ver que as escolas também respondem. Porque se, no caso, quando eu comentei do professor que não reage, acaba o direito do consumidor indo, né? Olha só, é uma prestação de serviço. Agora, quanto à pergunta do Cadu, veja bem, se nós temos uma criança que pratica o bullying e o pai daquela criança tem ciência de que ela continua praticando bullying, e mesmo que ele não tenha ciência, é dever do pai a reparação, porque ele responde pelos atos dos filhos, enquanto menores. Ok, doutor Fabrício, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação conosco. Obrigado. Obrigado.